Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Proponha um mecanismo para a seguinte reação. E aqui nós temos um reagente orgânico mais o permanganato de potássio em meio ácido a quente, tá? Então estamos falando aqui a altas temperaturas. E a gente quer saber qual é o produto que a gente tem, né, ou os produtos que a gente tem nessa nossa reação química. Mas antes da gente começar a explicação, né, do que vai acontecer nessa reação, eu queria relembrar alguns conceitos da química orgânica que são básicos, mas que são importantes para você compreender aqui essa nossa reação, tá? Por exemplo, o que é um carbono primário? Um átomo de carbono primário é um átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Por exemplo, vamos supor que esse carbono aqui ele faz suas 4 ligações com átomos de hidrogênios. Desculpa, ele faz 3 ligações com átomos de hidrogênios. Mas uma das ligações ele faz com carbono. Então, este carbono ele é considerado primário, porque ele faz uma ligação com o carbono. Se esse carbono ele fizer 2 ligações com carbonos e as outras ligações ele fizer, sei lá, com oxigênio, colocar aqui um OH, oxigênio e hidrogênio, a outra pode ser com hidrogênio, poderia ser com qualquer outro átomo. O que importa é que esse cara só está se ligando a 2 carbonos. Logo, a gente vai dizer que ele é um carbono secundário. Já esse carbono aqui, eu vou colocar ele ligado a 3 átomos de carbono. Sei lá, aqui eu vou colocar um CH3, aqui eu vou colocar um CH3 e aqui eu vou colocar um CH. Esse cara, por estar ligado a 3 átomos de carbonos, ele é chamado de carbono terciário. Então, nós temos aqui um carbono que é primário, um considerado como secundário e um carbono que é chamado de terciário, né? Esse aqui é terciário. Temos também o átomo de carbono quaternário, que é um átomo de carbono que faz suas 4 ligações químicas com átomos de carbonos. Você pode estar se perguntando, mas para que eu tenho que saber disso, professor? Isso aí são conceitos básicos de química orgânica. Eu não vou precisar disso nessa nossa equação química, né? Na verdade, vai. Você vai precisar saber desses conhecimentos, o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O quaternário até que não. Para que você saiba qual vai ser o produto que você vai ter na reação com o permanganato de potássio, tá bom? Então, a gente vai começar com outro conceito que também é importante para que você saiba, é que em cada viradinha que a gente tem aqui, a gente tem um átomo de carbono, né? Então, você tem que saber disso. Você tem um carbono aqui, você tem um carbono aqui, você tem carbono aqui, tem carbono aqui. Tudo isso aí é carbono, tá? Que eu estou colocando como sendo pontinho, você vai interpretar como sendo átomos de carbonos. E aqui a gente tem então um átomo de carbono que a gente pode perceber que é secundário, olha só, porque ele está se ligando a 2 átomos de carbonos, então ele é secundário. E eu tenho aqui um outro átomo de carbono que se liga a 1, 2, 3 carbonos. Então este carbono que a gente tem aqui é um carbono terciário, tá? Agora, antes da gente mostrar como que a equação ela vai ocorrer, é importante que você entenda que aqui a gente tem uma reação que é de oxidação energética, tá? Nós temos um alceno e a gente vai ter uma oxidação energética. Agora, o que vem a ser uma oxidação energética, né? Ela ocorre quando existe uma ruptura da molécula. A gente já estudou oxidação branda aqui no canal do Estuda Mais, e nas oxidações brandas, o que ocorre é o rompimento da ligação π, que é a ligação dupla, né? Na oxidação energética, vai romper toda a molécula, não é só a ligação π, é a ligação π e a ligação sigma, ou seja, a ligação dupla e a ligação simples vão ser rompidas. E quando elas são rompidas, a gente vai adicionar átomos de oxigênios
ligados a esses átomos de carbonos. E dependendo se o carbono é primário, secundário ou terciário, um determinado produto vai ser gerado nessa reação, tá? Bom, mas olha só, para você saber de onde vão vir esses átomos de oxigênio, é importante você saber que esse permanganato aqui que a gente tem de potássio, né, no meio ácido, existem hidrônios, que são esses H+ aqui. Esse H+, a gente pode representar, a gente representa, né, como H+, mas ele nada mais é do que o H3O+, o íon hidrônio, né? A água que foi protonada, recebeu um átomo de hidrogênio e virou H3O+. A gente pode representar assim ou assim, tá? É a mesma coisa. Como estava dizendo, quando a gente está no meio ácido, que existem esses hidrônios, né, esses H+, existe a decomposição em meio ácido do permanganato de potássio. E essa decomposição do permanganato de potássio vai liberar átomos de oxigênios. Eu vou colocar aqui a equação de decomposição do permanganato de potássio, do KMnO4. Então a gente vai ter o permanganato KMnO4 produzindo K2O, que é o óxido de potássio, mais o óxido de manganês, que é o MnO, mais um coeficiente 5, né, para átomos de oxigênios. Isso daqui, esses 5 para átomos de oxigênios, para balancear, a gente vai ter 2 permanganato de potássio para produzir 1 mol de óxido de potássio, 1 mol de óxido de manganês e 5 de oxigênios livres aqui, tá? E essa equação de decomposição do permanganato de potássio, ela é importante para que você saiba que oxigênios serão liberados. E esses oxigênios, eles vão aparecer aqui na nossa equação para se juntar com esse átomo de carbono, que é o terciário, e com esse átomo de carbono, que é o secundário. Uma outra coisa que é importante que você saiba é com relação a quem é primário, quem é secundário, quem é terciário, o que eles vão formar, tá? É fácil a gente perceber que o tipo de produto que vai ser obtido nessa nossa equação, ele vai depender aí do tipo de carbono que a gente tem. Se a gente tiver carbono primário, vou colocar aqui, ó, C primário. Carbono primário, lembrando que o carbono primário é aquele carbono que só se liga a um átomo de carbono, tá? Como a gente viu no início da aula. O carbono primário ele vai produzir dióxido de carbono e água, CO2 mais H2O. Se eu tiver um carbono secundário, a gente vai ter a produção do ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico é C-O-OH, tá? E carbono terciário, a gente só vai até o terciário porque não tem como ter um carbono quaternário se a gente está falando aí nas ligações duplas, né? Então, o carbono quaternário não faz ligação dupla. A gente vai ter a produção de cetonas, né? São carbonos fazendo uma dupla com oxigênio, tendo essa carbonila entre átomos de carbonos. E olha só, se você notar aqui, a gente tem um terciário e um secundário. O secundário, quando eu fizer o rompimento dessa nossa cadeia, ele vai produzir ácido carboxílico. A gente vai colocar uma dupla com oxigênio, que vai ser formada, mais um OH, um oxigênio que vai ficar junto com esse hidrogênio aqui. E no caso do terciário, a dupla foi rompida, essa dupla vai ser restabelecida com átomo de oxigênio, o que vai formar para a gente aí uma cetona, tá? Vou dar uma apagada nisso aqui e a gente vai representar essa nossa equação química ali embaixo. Olha só. Vou tentar desenhar toda aquela estrutura. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Ó.
tem carbono, dupla com carbono, né? Aí vai ficar um carbono, uma dupla com outro carbono. Aqui e aqui são carbonos e só aqui que a gente tem um hidrogênio. Bom, o átomo de oxigênio eles vão reagir, né? A gente vai ter aqui pelo menos 3 oxigênios reagindo com essa nossa molécula, porque vai haver a cisão, a quebra aqui da nossa estrutura, né? E aí a gente vai formar como produtos. Deixa eu colocar aqui também que a gente tem KMNO4. A gente vai formar como produto essa estrutura aqui, ó, ela vai continuar amarrada ao carbono que é secundário, né? Esse carbono aqui ele se liga a 2 carbonos, ele era secundário. Então ele vai formar o ácido carboxílico. Eu vou colocar dupla O aqui e aqui não vai ficar só esse hidrogênio não, senão a gente teria um aldeído, tá? O que a gente forma na verdade é um ácido carboxílico, então vai ficar OH. Agora, mais o outro produto, que era esse carbono que estava ligado a 2 carbonos, ele vai estar ligado à nossa cetona. Então vai ficar C, dupla O, C e C. Esses carbonos aqui, quando a gente representa em linha, a gente não mostra os hidrogênios. Mas como eu estou mostrando os carbonos, então eu vou representar os hidrogênios aqui também. Então aqui a gente tem um ácido carboxílico, né? E temos aqui uma cetona. Por que ácido carboxílico e cetona? Porque eu tinha um carbono que era terciário e o outro que era secundário, tá? Então vou escrever aqui que nós temos uma cetona. Essa cetona aqui é a cetona mais simples que tem, né? Que é a propanona, nome oficial dela. E aqui nós temos um ácido carboxílico. Bom, eu acho que deu para compreender aí o que vai acontecer nessas reações de oxidação energética, né? Elas são bem parecidas com as oxidações brandas, é claro que com algumas diferenças, né? A diferença principal que a gente poderia destacar é o fato de que na oxidação branda a gente tem aí o rompimento apenas da ligação π e não da ligação π e sigma, né? Não é toda a molécula que é rompida. Já nesse caso, a gente tem a separação da molécula em duas estruturas. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós já colocamos o produto, né, da nossa equação química aqui embaixo. Eu espero os produtos, né? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram da resolução dessa questão, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!